Você sabe por que a brincadeira é importante na intervenção precoce? Quando a gente fala de intervenção precoce, nós estamos pensando em como nos comunicarmos com crianças de 0 até os 6 anos. E a brincadeira, ela é a linguagem que a criança entende como as coisas funcionam, ou seja, todas as vezes que você for se comunicar com uma criança, use a ludicidade, a brincadeira. É ela que vai ser a porta de comunicação para crianças TEA ou qualquer criança que esteja fora da faixa de desenvolvimento. A brincadeira nessa intervenção precoce, ela vai lhe ajudar a conseguir acessar comunicação e também várias outras habilidades que a criança necessita. Por exemplo, quando se trata de TEA, a gente vai estimular comunicação, sensorial, memória, funções executivas, funções cognitivas, que são importantes para a autonomia dessa criança. Então, muitas vezes, quando eu quero trabalhar, por exemplo, a autonomia, eu posso usar brinquedos ou estruturas de atividade que essa criança possa se sentir à vontade em construir junto com o profissional. É muito importante, pessoal, que você, profissional, esteja à vontade para brincar com essa criança. Muitas vezes o profissional faz um excelente planejamento, mas ele falha na hora de brincar. E essa brincadeira é exatamente a habilidade principal que o profissional deve ter para acessar essa criança. Quando a gente está com uma criança muito pequenininha, as suas funções cognitivas e executivas estão mais desordenadas do que a criança que já recebeu a estimulação. Ou seja, é a primeira vez que essa criança vai ao seu consultório e muitas vezes ela tem dificuldade de brincar. Porque o brincar no autismo, ele é afuncional, ou seja, atípico. A criança muitas vezes recebe um brinquedo ou uma determinada atividade que você preparou e ela não sabe como usar. Então é você, profissional, de uma forma bem espontânea e lúdica, que vai conduzir essa criança a compreender como brincar com aquilo que você apresentou para ela como estímulo. Se eu quero, por exemplo, estimular o olhar dessa criança e o permanecer sentado, eu vou levar primeiro, através da avaliação que eu já fiz, alguns elementos, alguns brinquedos que eu sei que essa criança vai sentir o interesse em olhar. E usar a entonação é muito importante para que a gente possa mostrar que esse olhar pode ser cativado. Então, se eu tenho um brinquedo que a criança tem esse interesse e eu trabalho com ela com entonação mais cativa, mais engraçada, eu consigo fazer com que essa criança olhe para mim. E levar também esse brinquedo à altura do seu olho ou até do olhinho da criança e fazer essa alternância vai fazer com que ela perceba que entre você e ela existe aquele brinquedo que causa interesse. Essa entonação, pessoal, pode ser usada com uma fala engraçada ou pode também ser usada através da música. A diferença é que entre a música e a fala a gente tem que ter um determinado cuidado, porque de acordo com as alterações sensoriais daquela criança, a música pode não surtir muito efeito a depender de como você construa. A música cantada pelo profissional com uma entonação carinhosa, afetiva e engraçada, ela é mais agregada, mais aceita pela criança do que aquela música que você coloque para tocar no computador. Então, muitas vezes, a forma como a gente entona para a criança faz com que ela desperte o olhar para a gente ou para aquele brinquedo que você quer que olhe. E ela começa a perceber que existe mais alguém na sala além dela, além da interação que ela já tem com ela mesma, que é o caso do autismo. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer essa interação, além dos estímulos visuais que a gente já coloca na sala, delimitando o espacinho que aquela criança vai estar, essa entonação vai ser esse grande acesso que todo profissional deseja ter com a criança. Então, muitas vezes, trabalhar de forma naturalista, trazendo, inclusive, a condução através da própria criança, onde a criança escolhe um determinado brinquedo que você colocou, sem hiperestimular, tá, pessoal? Quando eu coloco a criança para conduzir uma sessão, ou seja, para que ela escolha alguns brinquedos que até aquele momento ela percebeu, eu tenho que ter o cuidado também de não autoestimular, ou seja, hiperestimular. Colocar 5, 6, 7 brinquedos que ela não vai saber como escolher. Porque lembrando que no autismo ele tem uma dificuldade cognitiva da escolha que está presente na sua funçãozinha executiva. Então eu tenho que ter esse cuidado, exatamente por perceber que a criança tem uma dificuldade de escolha e eu vou colocar menos estímulos, mas estímulos que lhe causem interesse e que você possa conduzir essa sessão de uma forma lúdica e leve. Levando também em consideração, pessoal, o cenário. Quando eu vou fazer uma intervenção precoce,
além de entender como eu vou brincar, estar à vontade para brincar, eu tenho que ter cuidado com que cenário eu vou construir para essa criança. Se eu quero estimular a comunicação, o sentar, o olhar, ou aspectos sensoriais, eu tenho que usar esse cenário de acordo com o contexto que eu estou trabalhando naquele momento. Colocar um tapete mais lúdico ou com uma determinada imagem que você sabe que vai chamar a atenção da criança. Você pode preparar um cenário mais sensorial, onde a criança possa passar o pezinho ou estimular através da mãozinha aquela habilidade sensorial que você deseja que ela alcance, mas sempre prestando atenção que esse cenário também é um objetivo para lhe dar acesso até essa criança. Outro fator importante é como o profissional se apresenta para a criança, sem falar muito alto, sem gritar e vibrar muito quando ele acertar uma determinada habilidade. Isso pode desorganizar essa criança, tanto de maneira comportamental como sensorial. Então a gente tem que ter esse cuidado da forma como se vestir. Muitas vezes usar uma roupa mais confortável, que você possa sentar no chão com a criança, sentar mais próximo dele quando for uma atividade de mesinha. Se for uma atividade de mini circuito, como você vai trabalhar pegando na mãozinha da sua criança. Tudo isso, gente, é uma possibilidade de acesso para que essa criança compreenda o que você quer dela. Brincar de forma espontânea, conduzindo de maneira motora, através da tonicidade também da sua fala e mostrando estímulos que causem interesse a essa criança. Então, tudo isso vai colaborar para que você tenha o acesso dela para com o profissional e principalmente que essa sessão seja leve a partir do tempo que essa criança possa permanecer e consiga permanecer na sua sala. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e lembre de se inscrever no canal. Até a próxima!